Ei, Laia! Estamos aqui para mais uma videoaula do Professor Jubilu. Tema de hoje, um tema altamente importante. Vamos falar sobre as enzimas. As enzimas que são proteínas, meus amiguinhos e amiguinhas. Na verdade, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Muito cuidado com isso, embora a maior parte das proteínas do nosso organismo e de todos os organismos do planeta Terra, elas atuam na forma de enzimas, beleza? Agora, o que uma enzima faz nos organismos? Elas catalisam as reações químicas. Simplesmente, elas deixam as reações químicas dos organismos acontecerem de uma forma muito mais rápida. E por quê? Porque elas reduzem a energia de ativação, que é a energia necessária para que se inicie uma reação química. Então, sem a enzima, essa energia necessária é muito maior. Com a presença da enzima, ela é menor. Por quê? Porque a enzima oferece uma condição do ambiente muito melhor para que o substrato, para que o reagente sofra a reação química em questão. É mais ou menos assim, para deixar isso um pouco mais visual para você. Suponhamos que você queira brincar. Você brinca às vezes. Você quer brincar de rolar pedrinha de cima de um morro. Bom, para que você possa botar essa pedra em cima do morro e ela possa rolar, você vai ter que subir esse morro. E claro, para subir esse morro, você precisa de energia. Essa energia seria a energia de ativação para que uma reação química ocorra. Tá, Jubi, o que seria a reação química? A rolagem da pedra pelo morro. Então, quanto mais alto for esse morro, maior a energia necessária para que você bote essa pedrinha para rolar morro abaixo. Sabe o que a enzima faz? Ela diminui a altura desse morro. Claro, se ela diminui a altura do morro, a energia que você irá necessitar para fazer com que a pedra role desse morro será muito menor. Maravilha? Agora, você quer dar uma olhadinha de perto, quer entender um pouco mais como é que essa enzima age em cima do substrato para que possa ocorrer uma determinada reação química. Que ela não quer, né? Então vou jogar uma fotinha aqui para você, uma imagem, e tudo vai ficar ainda mais claro dentro do teu cérebro ciscador. Vamos dar uma olhada? Tá aqui a nossa imagem. Bom, repara aqui em rosa nós temos a maltose. Galera boy, a maltose nada mais é do que um disacarídeo. Ai meu Deus, Jubilu, o que é disacarídeo? É um carboidrato feito pela união de dois monossacarídeos. No caso da maltose, a maltose ela é constituída de duas moléculas de glicose. Nessa reação química, eu quero que a maltose seja quebrada de novo nas duas moléculas de glicose. Para que ela ocorra, gente, nós vamos usar uma enzima, que aqui está em azul. Repare então que a maltose vai se ligar à enzima. Esse encaixe, moçada, ele é extremamente específico. Cada enzima vai atuar numa molécula específica do organismo. Então, uma enzima, ela não é generalista, ela é extremamente específica, certo? Nós até chamamos esse modelo aqui de modelo chave e fechadura. Por quê? Porque o substrato, que nesse caso é a maltose, né? O substrato é o reagente, ele vai se encaixar perfeitamente na enzima determinada para que aquela reação química ocorra. Tipo uma chave quando se encaixa numa fechadura. Uma chave, gente, ela não vai se encaixar em qualquer fechadura. Ela tem a sua fechadura específica. É o mesmo caso do que irá ocorrer com as enzimas. No caso aqui, gente, a partir do momento que você tem esse encaixe da enzima com o substrato, que é a maltose, a energia de ativação para que essa reação química ocorra, ela vai ser reduzida. E por isso que a reação química vai ocorrer de uma forma muito mais rápida na presença dessa enzima. Por isso que a gente diz que a enzima ela atua como um catalisador de reação química. Ela permite que a reação química ocorra de uma forma muito mais rápida. Tranquilo, né? Para ver como é que uma enzima trabalha, você viu lá, substrato, o encaixe da enzima, a enzima é específica, o sistema chave e fechadura. Só lembre-se, moçada, o local aonde a enzima se encaixa no substrato, ou melhor, o local onde o substrato se encaixa na enzima,
eu chamo de sítio ativo, tá? Mais um nomezinho que eu queria deixar no seu cérebro. Agora, existem mais alguns biribis, catabambas, que eu gostaria de te falar sobre a enzima. Seguinte, com relação ao substrato, né? A substância lá que vai sofrer a reação química. Conforme eu vou jogando ela numa reação química, que tem a presença de enzimas, a reação, a velocidade dela vai aumentando. Então ela vai ficando cada vez mais veloz. Eu vou botando substrato, a reação vai aumentando. Só que chega uma hora em que essa reação ela vai se estabilizar. Ela vai ficar uma linha reta no gráfico. Por quê? Porque embora eu possa ficar jogando substrato para reagir o tempo todo, chega uma hora que eu não tenho mais enzima para ajudar esse substrato na reação. Então o que acontece? Eu estou jogando substrato e ele está perguntando, cadê a minha enzima? Cadê a minha enzima? Não tem, meu amigo, porque todas elas estão ocupadas com os outros substratos. Um outro fator que vai alterar aí o funcionamento de uma enzima é a questão da temperatura. Sim, as enzimas elas têm uma temperatura ótima para atuar. Por exemplo, no nosso corpo, nos seres humanos e em todos os animais que são homeotérmicos, ou seja, que tem a temperatura do corpo constante, a temperatura ideal aí para uma enzima trabalhar é entre 35 e 40 graus Celsius. Então, conforme eu vou aumentando a temperatura de uma reação química, a velocidade dessa reação também vai aumentando, até a temperatura ótima. Vai chegar um determinado momento que a temperatura vai estar tão alta em que a velocidade da reação ela começa a cair. Por quê? Lembrem-se que as enzimas elas são proteínas e numa determinada temperatura essas enzimas elas vão sofrendo desnaturação. Elas perdem a conformação delas espacial e com isso o substrato não consegue mais se encaixar. E aí você não tem mais a reação química. Tranquilaço? Então temperatura muito elevada também atua na velocidade da reação. E claro, se essa temperatura for baixa, ela vai deixar a velocidade da reação química mais lenta. Por exemplo, quando eu vou fazer doação de órgãos, eu vou lá e congelo um órgão. Por que esse órgão não apodrece? Porque com a temperatura baixa, as enzimas vão trabalhar de forma bem lenta e claro que não tem ali, você não vai ter o metabolismo das bactérias para começar a degradar aquele órgão que será doado e com isso você tem o quê? Um tempo de duração muito maior do órgão quando está congelado. E tem mais uma coisinha que altera o funcionamento de uma enzima, que é o pH. Cada enzima, gente, a enzima ela é uma biba louca, ela é toda fresquinha, ai, não quero, ai. Então assim, ó, ela só trabalha em um determinado pH. Se você mudar o pH daquele local em que ela está atuando, ela para de funcionar. Esse pH mudou, eu não trabalho mais, eu vou chorar. Essa é a enzima. Por exemplo, as enzimas, elas terminam sempre com ase, tá? O sufixo ase. Então vamos pegar aí, por exemplo, a amilase. A amilase é uma enzima que pode atuar no seu intestino, mas eu quero pegar uma amilase salivar, certo? Que é a pitialina. Então essa amilase, ela digere amido na sua boca. Ela vai quebrar os carboidratos que são amidos. Por exemplo, carboidratos que vêm de vegetais. Uma batata é rica em amido. Esse amido começa a ser quebrado na sua boca. Por que ele é quebrado? Como é que ele consegue ser quebrado tão rapidamente? Existe uma enzima que está atuando ali. Só que tem um porém. Essa enzima só vai trabalhar num pH em torno de 7 para 8. É o pH que ela gosta de trabalhar na tua boca. Se a tua boca ficar ácida, ela para de trabalhar. E o que vai acontecer? Você não terá a digestão do amido iniciada na sua boca. É, malandro Joe. Ela é toda fresquinha. Então, ó, fatores que influenciam a velocidade e a atuação de uma enzima numa reação química. A quantidade de substrato, a temperatura e o pH. Não esqueça, a enzima, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. E também não se esqueça que uma enzima é extremamente específica àquele substrato em que ela está trabalhando. E claro, ela deixa a velocidade da reação mais rápida, porque ela baixa a energia de ativação dessa reação química. Tranquilo? Enzima é só isso, é cair no vestibular para você gabaritar. Se você gostou do videozinho, se ele lhe foi útil, dá um joinha pra cima,
E também me siga no Twitter para que eu possa te dar muito mais dicas de biologia, para que você se torne cada vez mais ciscador, cada vez mais ciscadora no seu dia a dia. Tá ok? Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Tchau!